Oi, pessoal. Já faz alguns dias, alguns devem lembrar, outros talvez não saibam, eu publiquei duas ideias que eu tive, que eu elaborei, tá? Como propostas, como sugestões e inclusive as duas eu enviei para o senador que está nos apoiando, o senador Isalci. E basicamente a primeira delas foram dois vídeos até que eu fiz. Um é esse aqui e o outro é esse aqui. Basicamente, a primeira delas é uma proposta de um projeto de lei para alterar um pouco a nossa estrutura remuneratória e proporcionar um benefício um pouco melhor para as baixas graduações. Basicamente, incorporaria ao soldo alguns adicionais. Quem quiser olhar no meu site depois, os links vão estar aí, vão aparecer os cards também do vídeo explicando. E a segunda proposta foi no dia que eu fiz um contato com o senador Isalci, seria uma referente a uma portaria que o MD está elaborando e eu elaborei uma ideia para propor algumas alterações nessa portaria que regula o adicional de habilitação, é o regulamento do adicional de habilitação para proporcionar a justiça para aqueles que não tiveram como fazer os cursos, que os cursos não existiam, porque não podia fazer o curso, por isso, aquilo, outro. Essa segunda proposta do adicional de habilitação, ela foi com base num decreto que eu elaborei também, mas também tive ajuda de outros colegas, inclusive companheiros nossos aí em Brasília. Eles entregaram em mãos ao senador Isalci. Esse decreto, uma versão parecida com essa, que acho que foram feitas alterações também. Mas com base nesse texto inicial que eu elaborei e tive a ajuda de alguns colegas, eu elaborei essa segunda proposta. E quando eu divulguei isso no vídeo, o pessoal falou, poxa, mas assim não ajuda o pessoal tal, não ajuda o pessoal tal, e foram me mandando sugestões. E então o que eu fiz? Eu fiz uma segunda versão dessa proposta e o objetivo do vídeo de hoje é basicamente apresentar a vocês essa aqui. Ela tem esse formato, muitos já vão reconhecer. O nome do arquivo é esse aqui, vai estar no meu site também. E basicamente, proposta de alteração de minuta de portaria que estabelece os cursos que dão direito à concessão adicional de habilitação aos militares da Força Armada, que é um documento que circulou pela rede com esse nome aqui. Tá? Eu tomei o cuidado agora dessa vez de botar uma marca d'água aqui, porque as pessoas sempre... Eu recebo, inclusive as pessoas falam diretamente comigo no privado, às vezes eu vejo em grupos, perguntando, isso aqui é fake, não é? Não é o caso de ser fake, mas também não é o caso de ser verdadeiro. Isso fica bem claro. Não é verdadeiro por quê? Porque não é um órgão oficial que fez. Não é fake por quê? Porque não é fake no sentido de ninguém estar enganando ninguém. Isso aqui eu fiz essa proposta, eu elaborei. Tá? Basicamente ela tem aqui algumas alterações e algumas inclusões na portaria que o MD está elaborando. Tá? Essa parte maior aqui é digamos assim, o núcleo da ideia, em que ela concede aos militares da lacuna, os inativos, reserva, reforma, porque eles não poderiam fazer os cursos. Novos cursos foram implantados, novas regras para fazer os cursos foram implantadas, agora que houve aumento dos percentuais e tal, não sei o quê, e o pessoal que está na reserva não pode fazer. Então, basicamente seria isso aqui. Altos estudos para os quadros de oficiais que vêm de auxiliares, que vêm de praças, e aos suboficiais, que não tem aquele chacal, SEAG. No caso, se for aqui incluir uma coisa aqui que é mais para contemplar o pessoal QTA da FAB, talvez outros em situação similar, que às vezes o cara foi promovido a sub, mas não pôde fazer o curso de aperfeiçoamento porque não fazia parte da carreira deles, que era a política que se tinha antigamente. E os primeiros sargentos que já tiverem feito o aperfeiçoamento seriam contemplados, ambos com
Altos Estudos 2. O pessoal dos quadros especiais, na última versão, tinha separado 3S com especialização, 2S com aperfeiçoamento, por causa de regras que estavam na redação original da minuta da portaria do MD, e o pessoal reclamou um pouco disso. Então aqui, de volta à redação original daquele decreto lá, daquela proposta de decreto que nós fizemos, todos os sargentos dos quadros especiais com aperfeiçoamento, que é o que é justo, certo? E, adicionalmente, aos cabos, muitos cabos iriam para o QE, mas nem chegaram a ser promovidos, e muitos não têm nem especialização, então eles passariam a ter especialização. Tá? Aqui mais algumas alterações que são necessárias para que fique tudo fechado. E aqui, como tem, depois dessas regras, alterações e inclusões de regras, de disposições da portaria, tem a justificação, que eu explico basicamente, né, eu falo o que é o adicional de habilitação, para que serve, como se sucedeu ele, um pouco de histórico, tem aqui, tá? Como aconteceu o que a gente conhece como lacuna, né, que existia uma divergência, agora com os percentuais alterados, essa divergência ficou muito grande, certo? E assim também tem aqui um parecer de um jurista famoso, tem uma colocação dele aqui que eu coloquei como citação, certo? E há razões pela qual propõe-se essas medidas para que se haja justiça, para que se haja correção dessas divergências. Eu não vou entrar aqui muito no mérito do texto, né? Mas cabe, quem quiser, dar uma olhada lá no arquivo. Tá? E aqui, em anexo, como anexo dessa minha proposta, eu copiei o texto do arquivo que tem circulado por aí como uma minuta dessa portaria que o MD está elaborando, e em vermelho são as alterações que eu fiz. E eu vou explicar uma a uma agora. Tá? No artigo 1º, a portaria diz que o adicional de habilitação é devido mensalmente, né, nessas condições aqui. Aí ele diz, por exemplo, Altos Estudos 1 é só a partir de oficiais superiores e suboficiais. Altos Estudos 2, oficiais superiores e primeiros sargentos. Aperfeiçoamento. Aí aqui estava o aperfeiçoamento, ele definia que era só a partir de segundos sargentos. Então deixei terceiros sargentos aqui, para poder amparar todos os QE. E especialização dizia que era terceiro sargento, capitão e feiro soldado. Eu tirei o terceiro sargento aqui porque ele foi ali para cima. Tá? Essa alteração que eu fiz aqui, inclusive, foi um erro que tinha naquele arquivo original, porque estava faltando a palavra intermediários. Então, nessa listagem aqui, os oficiais intermediários não apareciam em lugar algum. Ou seja, os oficiais intermediários foram esquecidos. Um equívoco bobo lá por parte do pessoal do MD, que com certeza eles já iriam consertar mesmo. Então, não é exatamente uma coisa minha. Eu apenas percebi que havia uma coisinha errada aqui e acrescentei. Mas aqui, enfim, tem direito adicional de Altos Estudos 1, além do que eles já tinham elencados. Aí eu botei os oficiais, suboficiais e subtenentes, conforme um parágrafo 8º do artigo 3º, que nós vamos ver daqui a pouco. Tem direito a Altos Estudos 2, além do que eles elencaram, suboficiais, subtenentes e primeiro sargento, também conforme, né, artigo 8º, parágrafo 8º do artigo 3º. Tá? Aperfeiçoamento. Também, além do que eles já tinham colocado, coloquei sargentos em conformidade do que está lá, que nós já vamos ver daqui a pouco. E especialização, a mesma coisa. Acrescentei um item aqui. Na versão anterior não tinha acrescentado aqui nesses incisos. Então não ficaria tudo muito amarrado. Então vamos lá. Aí a gente vai lá no artigo 3º, que ele especifica mais detalhadamente casos de exceções, casos especiais. E eu coloquei exatamente o caso especial, que é a lacuna. Altos Estudos 1 para os quadros de oficiais auxiliares e subtenentes e suboficiais com aperfeiçoamentos. Altos Estudos 2 para outros suboficiais ou subtenentes, por exemplo, QTA, tá? Que já tem especialização, vão ter Altos Estudos 2. E primeiro sargento, que já tem aperfeiçoamento, também vão para Altos Estudos 2. Quadros especiais, não interessa se é 2S ou 3S, vai para aperfeiçoamento.
e cabos especialização. Lembrando que isso aqui é para militares que adquiriram o direito de ir para a reserva numa determinada época, que é o pessoal da Lacuna, e que já estavam na reserva na época que foi publicada a lei, até um dia anterior da publicação da lei 13.954, tá? Ou seja, é Lacuna. Tá? Aqui também tem uma partezinha vermelha que não tinha sido colocada as letrinhas da linha, só corrigir. Tá? Aqui no artigo 10 da portaria havia um parágrafo único que parece que eles colocaram para proteger inativos e pensionistas para casos em que pudesse diminuir o percentual da habilitação dos militares, no caso em que eles iriam começar a ter a VPNI. Né? E eles colocaram, permanece vigente a percepção do adicional de habilitação de inativos e pensionistas vinculada às concessões anteriores à data da publicação dessa presente portaria normativa. Só que aí, quer dizer, se mantivesse isso aqui na íntegra do jeito que eles tinham colocado, ia inviabilizar aquele meu parágrafo 8º do artigo 3º. Então eu coloquei salvo as hipóteses de elevação do percentual em conformidade com o parágrafo 8º do artigo 3º. Tá? Enfim, nós chegamos aqui nos anexos, que essa portaria que o MD está elaborando tem um anexo para cada força que diz o nome de cada curso e em cada nível que ele está. E aí eu acrescentei detalhadamente aqui. A Marinha, Altos Estudos 1, tá? Para os oficiais que ascendem ao quadro de auxiliar deles, tem que ter pelo menos o aperfeiçoamento. Tá? No caso dos suboficiais, coloquei o curso que eles chamam de pacotão, que é o curso de habilitação deles. Tá? Altos Estudos 2. Tá? Os suboficiais deles tem que ter pelo menos os cursos de especialização, que estão no inciso 4, aí eles passam a ter o Altos Estudos 2. E se for um S, com curso de habilitação, já passa para Altos Estudos 2 também. Tá? E curso de aperfeiçoamento, no caso aqui, são os quadros especiais. Tá? E cursos e aqui, para curso de especialização, os cabos. Normalmente na Marinha isso aqui talvez nem fosse necessário, que até pelo que me consta lá os cabos já tem curso de especialização mesmo. Exército similar, tá? Vamos aqui no anexo B, aí Altos Estudos 1, aí no caso aqui para ambos oficiais do QAO quanto subtenentes, se tiver o CAIS, tá? Então eles vão se enquadrar aqui. Né, para Altos Estudos 2, eu não sei se lá eles têm casos de taifeiros igual na aeronáutica, talvez não, mas eu botei aqui por via das dúvidas, que é essa parte aqui. Tá? E os primeiros sargentos, já com CAIS, vão ter aqui. Tá? Aperfeiçoamento, os quadros especiais, e especialização, os cabos. Ou seja, a mesma coisa. Fica até bem repetitivo mesmo. E finalmente da Força Aérea, também a mesma coisa. Quem tem curso de aperfeiçoamento, daqueles de QOEA, né, que é o pessoal que faz EAOF, ou os suboficiais da Lacuna, vão ser Altos Estudos 1. Tá? Altos Estudos 2 vão os sub que não tem aperfeiçoamento, que não tem o CAIS, que é o caso dos QTA, e vão os 1S que já tem o CAIS. Tá? Aperfeiçoamento, os QESA, que são os quadros especiais da FAB, e finalmente os cabos vão garantir a especialização. É simples até de entender. Tá? Entre os pleitos que o pessoal me fez por comentário no YouTube, teve gente que me mandou pelo WhatsApp, que eu estou em grupos, o pessoal descobre meu número lá e me manda. Tem gente que me manda por e-mail, que é o e-mail que eu deixo de contato sempre. Uma das coisas que me falaram foi do pessoal Cefoy da FAB, mas só que o pessoal da Cefoy da FAB eu não consigo encaixar exatamente nesse contexto de Lacuna. Eu acho que o caso seria outro. Inclusive,
as pessoas que me falaram são da Ativa, e esse caso aqui é para contemplar o pessoal veterano. Então eu achei que não era aplicável, não consegui, não tinha como encaixar, porque já fazia parte do contexto da regra deles. Alguns conseguiam chegar, eles chegam a oficiais superiores, e alguns conseguem fazer um curso de altos estudos e outros não. Infelizmente já é inerente ao quadro deles. Então essa parte, infelizmente, eu não consegui encaixar, mas o resto dos pleitos que o pessoal me fez, eu consegui encaixar. Eu vou enviar, vai estar disponível no meu site. Vou enviar para o senador Exalci. Vou contar com o apoio de quem puder. Pelo menos nos próximos dias eu não vou ligar para o senador Exalci, eu vou mandar só por WhatsApp, Telegram para ele. Não vou ligar de novo, mas se alguém quiser ligar e falar, a proposta do BIM RBsoft, meu nome é Robson, eu falei para ele, meu nome é Robson, quem ainda não sabe, tá? Então, se quiser ligar, pode ligar e fala com ele, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que agora todo mundo goste um pouco mais da proposta e desculpe se eu não consegui ainda agradar a todos. Valeu, pessoal, e também muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos.